Você sabia que a cor do seu terço pode revelar muito mais do que você imagina? Pode ser um sinal, um alerta ou até mesmo uma direção espiritual enviada do alto. E segundo o Padre Pio, o terço é a arma mais poderosa que temos contra as forças do mal e contra as tentações do mundo moderno. Mas, será que estamos usando essa arma corretamente? E mais importante, será que estamos atentos aos sinais que vêm até nós por meio dela? Hoje, você vai descobrir o que significa ter um terço de determinada cor, e como isso pode impactar diretamente a sua vida espiritual, emocional e até física. Fique até o final deste vídeo, porque além dos significados reveladores, você vai conhecer testemunhos poderosos e receber um conselho final de Padre Pio que pode transformar completamente sua maneira de rezar. E se você já teve alguma experiência com um terço especial, este é o momento de fazer sentido de tudo isso. Em um mundo onde tudo é rápido, descartável e vazio de sentido, o terço permanece como um instrumento silencioso, porém profundamente eficaz, de conexão com o divino. Padre Pio dizia com firmeza: rezem o terço todos os dias. É a corrente que nos liga ao céu. E não é por acaso que ele chamava o terço de arma espiritual. Cada conta, cada mistério, cada Ave Maria é uma resistência contra o mal, um escudo contra as trevas que rondam nossa alma. E não importa se o mundo duvida, o céu continua ouvindo. Mas hoje vamos além. Porque há algo que muitos não sabem: a cor do terço que você carrega, que você reza, pode revelar um tipo de energia espiritual, uma graça que está sendo atraída, ou até um combate invisível que precisa ser enfrentado. E essa revelação tem sido confirmada por muitos devotos ao redor do mundo. Alguns viram curas acontecerem. Outros foram libertos de vícios, de depressão ou de perigos físicos. Há quem diga: quando mudei a cor do meu terço, minha vida mudou. Mas será que isso é superstição? Ou será que estamos ignorando os sinais de Deus? Vamos começar com a cor preta. Essa é uma das cores que mais gera dúvidas, receios e até medo. Mas o que ela representa espiritualmente? Na tradição cristã, o preto está relacionado à proteção, sobriedade e combate espiritual. Padre Pio alertava seus filhos espirituais sobre a presença do maligno nos detalhes. E em muitos casos, quando alguém se sente perseguido espiritualmente, envolto em energias pesadas ou tendo pesadelos constantes, o uso de um terço preto, devidamente abençoado, é recomendado como escudo espiritual. Ele não é sinal de maldição, mas sim de enfrentamento, como um soldado que veste uma armadura escura na batalha. O importante, claro, é que ele seja usado com fé, consagrado e acompanhado de oração contínua. Não adianta ter o terço preto no bolso e o coração longe de Deus. Agora, vamos ao terço branco. Essa cor remete à pureza, à paz e à presença da Virgem Maria em sua forma mais materna. Muitos associam o terço branco às graças da maternidade, da reconciliação familiar e da cura de feridas emocionais. É comum ver noivas, crianças e consagrados usando o terço branco como símbolo de entrega total à vontade divina. Quando uma pessoa carrega um terço branco, está espiritualmente manifestando o desejo de viver segundo a vontade de Deus, com o coração puro e sereno. Em momentos de confusão ou escolhas difíceis, rezar com um terço branco pode trazer clareza, discernimento e um sentimento profundo de paz. E o terço vermelho? Essa cor carrega uma simbologia intensa. Representa o sangue de Cristo, o martírio, a paixão e a coragem. Não é uma cor para os fracos de coração. Muitos que passam por tribulações intensas, lutas na saúde ou situações de sofrimento extremo são atraídos ao terço vermelho. Não porque ele vai eliminar o sofrimento, mas porque fortalece na dor. Ele lembra que o sofrimento, unido ao de Cristo, tem valor redentor. Quando você segura um terço vermelho, está espiritualmente se colocando aos pés da cruz, dizendo: Jesus, confio em vós, mesmo que doa. É uma oração que atrai força, perseverança e libertação. Já o terço azul é um verdadeiro bálsamo espiritual. A cor azul nos remete ao céu, à serenidade e à proteção materna de Maria. É a cor mais associada à paz interior, à oração contemplativa e ao alívio da ansiedade. Quando você reza com um terço azul, é como se chamasse Maria para te envolver com seu manto. Ele é ideal para quem está passando por momentos de angústia, insônia ou pensamentos confusos.
Muitos relatam que, ao dormir com um terço azul ao lado, a sensação de proteção é tão forte que os pesadelos cessam e a calma retorna. Um detalhe importante: crianças agitadas ou pessoas sensíveis costumam responder muito bem à presença dessa cor. E o verde? O terço verde é o símbolo da esperança. Ele está profundamente ligado à cura física e espiritual. Muitos grupos de oração rezam o terço verde por enfermos, e há inúmeros testemunhos de melhoras repentinas após novenas feitas com essa intenção. O verde simboliza o crescimento, a vida nova, a restauração. Pessoas que passaram por depressão, luto ou grandes perdas, ao rezarem com o terço verde, relatam uma renovação interior. Não é mágica, é fé. E é essa fé, enraizada nas promessas de Cristo, que permite que a graça entre. Temos também o terço dourado. Essa cor simboliza a glória de Deus, a vitória sobre o mal, e está relacionada à busca por prosperidade espiritual e material. Não estamos falando aqui de riqueza terrena em si, mas da prosperidade que vem de uma vida abençoada, equilibrada, guiada por Deus. O terço dourado é frequentemente usado por quem está em momentos decisivos, decisões financeiras, mudança de carreira, busca por equilíbrio familiar. Ele representa a luz. E quando oramos com fé, pedindo a luz de Deus sobre nossas decisões, estamos convidando o Espírito Santo a conduzir nossos caminhos. Muitos devotos de Padre Pio afirmam ter recebido respostas claras após rezarem com um terço dourado diante do Santíssimo. É essencial, no entanto, entender que a cor do terço, por si só, não tem poder. O que dá força ao terço é a fé com que ele é usado, a consagração que ele carrega e a intenção do coração de quem reza. Por isso, antes de usar qualquer terço, é importante consagrá-lo. Isso pode ser feito com uma oração simples, mas profunda: Senhor, consagro este terço a Ti. Que ele seja instrumento de paz, proteção e bênçãos. Que cada Ave Maria pronunciada com ele suba aos céus como perfume agradável. Que minha oração se una à da Virgem Maria e traga luz para minha vida. Amém. Padre Pio ensinava que todo objeto de fé deve ser abençoado, pois só assim se torna verdadeiramente um canal de graça. E é aqui que entramos nos testemunhos. Histórias reais, vividas por pessoas comuns como eu e você, mostram como o uso de um terço de determinada cor pode transformar vidas. Um homem que enfrentava uma doença grave, e cuja esposa rezava diariamente com um terço verde, testemunhou uma recuperação considerada improvável pelos médicos. Uma jovem advogada, afundada em ansiedade e ataques de pânico, encontrou alívio e clareza ao usar um terço preto, rezando com fé e jejum. Um casal infértil, que escolheu o terço dourado para rezar por um milagre, hoje carrega nos braços a bênção que pediram: um filho saudável, concebido quando já haviam perdido as esperanças. Essas histórias nos lembram que o céu responde, que Maria ouve, e que, quando nos aproximamos de Deus com fé, humildade e perseverança, não há oração em vão. Cada cor, cada conta, cada mistério é uma ponte entre nossa dor e a misericórdia divina. O que o terço faz não é mudar Deus, é mudar a gente. Ele transforma nosso coração, nos aproxima da vontade divina e abre espaço para que o milagre aconteça. E agora, um conselho direto de Padre Pio, que deve ficar gravado no seu coração: se vocês soubessem o valor de um terço bem rezado, chorariam de emoção. Reze o terço todos os dias. E se não puder rezar tudo, reze ao menos um mistério. Mas não deixe de rezar. É essa constância, esse compromisso silencioso com o céu, que sustenta a sua alma em tempos difíceis e te protege nos momentos de perigo. Cada Ave Maria é um fio de luz, um tijolo na ponte que te leva até Deus. E eu te convido a agir. Deixe nos comentários a cor do seu terço e por qual graça você está rezando. Compartilhe este vídeo com quem precisa de um sinal, de uma luz, de uma nova chance. Vamos formar juntos uma grande corrente de oração, consagrando nossos terços e nossos corações a Deus e à Virgem Maria. Que Padre Pio interceda por você, que o céu te escute e que a paz se instale definitivamente na sua vida. Amém. E se você chegou até aqui, saiba, isso não é por acaso. Você foi chamado, atraído, guiado. Porque quando falamos do terço, não estamos falando apenas de um objeto, mas de uma linguagem espiritual que toca o invisível.
Muitos não percebem, mas o simples gesto de segurar um terço, de passar os dedos por suas contas, já é uma forma de oração. É como se a alma reconhecesse que está em terreno sagrado. E isso transforma tudo. Padre Pio dizia que as orações feitas com o terço não se perdem, mesmo quando estamos distraídos ou cansados. Deus vê a intenção, ouve a sinceridade do coração. Por isso, não desanime se às vezes você sentir que está rezando mecanicamente. Continue. A perseverança na oração é como uma chave que insiste na fechadura do céu. Um dia, essa porta se abre. E quando se abre, nada permanece como antes. Talvez você esteja se perguntando, mas como escolher a cor do meu terço? A resposta está dentro de você. Observe qual situação da sua vida mais precisa da presença divina. É saúde? Paz interior? Proteção espiritual? Cura emocional? Direção nos caminhos? Permita-se sentir. Escolha um terço que te toque espiritualmente, que desperte uma sensação de conforto e propósito. Não escolha pela aparência. Escolha com o coração. E lembre-se, mais importante que a cor é a fé. Um terço branco nas mãos de um descrente não faz o mesmo que um terço simples nas mãos de alguém cheio de fé. O céu responde à fé. O céu se move quando a alma se rende, quando o coração se dobra diante de Deus. Não há cor que substitua a entrega verdadeira. Agora, algo que poucos falam, o cuidado com o terço. Muitos guardam o terço jogado em bolsas, esquecidos no carro, no fundo da gaveta. Mas Padre Pio nos ensinava que o terço é uma arma espiritual. E como toda arma usada em combate, precisa de zelo, de respeito, de consagração. Sempre que você pegar seu terço, faça o sinal da cruz. Sempre que for rezar, ofereça sua oração por alguém. E, se possível, mantenha seu terço abençoado por um sacerdote. Isso não é superstição. Isso é fé que reconhece que tudo o que é de Deus deve ser tratado com reverência. E aqui vai um conselho precioso: crie o hábito de rezar o terço com sua família. Mesmo que não seja inteiro. Rezem um mistério juntos. Pai, mãe, filhos, até mesmo um casal sem filhos pode transformar o lar quando reza junto. A oração une. Ela cura mágoas, silencia brigas, desfaz invejas. Uma família que reza unida, permanece unida, já dizia São João Paulo II. E Padre Pio acrescentava: Satanás teme as famílias que rezam juntas. Agora feche os olhos por um instante. Imagine sua vida sendo rodeada por contas de um terço. Como se cada Ave Maria te envolvesse como uma armadura invisível. Imagine a Virgem Maria segurando suas mãos enquanto você reza. Imagine os anjos se curvando em silêncio para escutar sua voz. É isso que acontece quando você reza com fé. O céu inteiro se inclina. E isso muda tudo. E para aqueles que sentem que a oração não tem força, que parece que Deus não responde, ouça isso com atenção: o silêncio de Deus também é resposta. Às vezes, Ele está agindo de forma invisível, preparando o terreno, curando feridas que você nem sabia que existiam. Continue. Não desista. O milagre pode estar na próxima Ave Maria. Há também um fenômeno espiritual curioso que merece ser mencionado: pessoas que sonham com terços de cores específicas. Muitos relatam ter visto um terço azul brilhante em sonho, ou receberam um terço branco das mãos de uma figura celeste. Essas visões não são aleatórias. Elas são sinais. Padre Pio era conhecido por aparecer em sonhos para orientar seus filhos espirituais. E se você já sonhou com um terço, preste atenção: pode ser uma resposta, um chamado, ou até mesmo uma missão. Reze e peça discernimento ao Espírito Santo. E falando em missão, nunca subestime o poder do terço nas mãos de alguém doente, deprimido, solitário ou em luto. Presentear um terço, orar com alguém, estender essa devoção a quem mais precisa pode ser o gesto que transforma uma alma. Muitos já estavam prestes a desistir da vida, mas foram salvos por uma oração feita com amor, por um terço dado com carinho. O mundo está carente de amor verdadeiro, de oração sincera, de gestos pequenos que fazem grandes milagres. E há também o terço missionário, colorido, cada dezena com uma cor,
representando os 5 continentes. Ele nos lembra que a oração não é só por nós, mas pelo mundo inteiro. Ao rezar com esse terço, você se torna intercessor por povos que nunca verá, mas que são amados por Deus. Rezar com esse terço amplia o coração. Faz com que nossa oração não seja egoísta, mas universal. É um gesto de amor à humanidade. Padre Pio sempre dizia: reze pelos outros. O céu se lembrará de você. Há ainda quem diga: mas eu não sei rezar o terço. Comece com um mistério. Reze devagar. Mesmo que erre, reze. Mesmo que chore, reze. Mesmo que tenha vontade de parar, continue. A oração transforma o coração com o tempo. É como plantar uma semente. No começo, tudo parece igual, mas depois de alguns dias, o broto aparece. E logo, uma árvore. E com ela, frutos. Não se cobre perfeição. O importante é começar. E se você sente que não tem forças para rezar, peça à Virgem Maria que reze com você. Diga: mãe, reze por mim, porque eu não consigo. E ela vai. Ela intercede. Ela cuida. Porque ninguém clama por Maria em vão. Padre Pio nos ensinou que, mesmo em meio às dores, às perseguições e ao cansaço da alma, o terço é um caminho seguro de volta para Deus. É por isso que ele sempre dizia: o rosário é a arma para os nossos tempos. E nunca vivemos tempos tão difíceis como agora. Famílias desfeitas, corações vazios, medos constantes, solidão profunda, doenças inexplicáveis, perdas dolorosas. Só mesmo com a graça de Deus para seguir em frente. E onde está essa graça? Muitas vezes, está ali, no fundo da gaveta, esperando por você, na forma de um terço. Pegue-o, reze. Volte. O céu te espera. E se você ainda não tem um terço, vá atrás de um. Pode ser simples, pode ser de madeira, plástico, cristal, pedra. O que importa é o que ele representa. O céu não olha a aparência do terço. Olha o coração de quem o segura. E antes de finalizar, eu quero te convidar para uma oração poderosa. Feche os olhos, se puder. Respire fundo. E reze comigo. Senhor Jesus, pelas mãos de Maria, eu consagro este terço. Que ele seja minha arma espiritual, meu escudo contra o mal, minha ponte até o céu. Que cada Ave Maria que eu rezar com ele suba aos teus ouvidos como um canto de amor e fé. Que a Virgem Maria caminhe comigo, me proteja e me ensine a viver segundo tua vontade. Que todas as cores dos terços do mundo se unam agora em uma só oração, a oração da paz, da cura, do amor. Amém. Se você sentiu algo diferente ao longo desse vídeo, saiba que foi o Espírito Santo tocando sua alma. Guarde esse momento. E lembre-se, não é coincidência que você esteja aqui. É um chamado. E quem atende ao chamado do céu, jamais caminha sozinho. Padre Pio está intercedendo por você. A Virgem Maria está ao seu lado. E Deus já ouviu sua oração. Agora que você compreendeu a força do terço, vamos refletir sobre algo ainda mais profundo, o silêncio da oração. Padre Pio frequentemente dizia que Deus fala no silêncio, e que o terço é uma das maneiras mais eficazes de nos silenciarmos interiormente. Em meio à agitação da vida, o barulho dos problemas, a correria diária, é fácil se perder, se desconectar da presença divina. Mas quando você começa a rezar o terço com o coração, algo sutil acontece. A alma silencia. As distrações perdem a força. E é nesse silêncio que Deus começa a agir. Muitas vezes, enquanto rezamos, não percebemos o que está acontecendo. Achamos que nada mudou. Mas, espiritualmente, o cenário ao nosso redor está sendo transformado. Forças espirituais se movem. Muralhas invisíveis caem. Correntes internas se rompem. O terço é uma oração que ecoa no mundo espiritual. Não subestime a força de uma Ave Maria. Talvez você esteja lidando com uma situação muito difícil agora. Uma enfermidade. Um parente distante. Um casamento em crise. Um filho nas drogas. Uma dívida impagável.
Um medo que te persegue. Deus sabe. E o que Ele mais espera de você é confiança. Rezar o terço é, acima de tudo, um ato de confiança. É dizer, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Toma essa situação nas Tuas mãos. E aqui está algo surpreendente, há relatos de graças alcançadas instantaneamente durante a oração do terço. Pessoas que foram libertas de vícios. Curas médicas sem explicação. Reconciliações familiares. Provisões financeiras. E sabe o que essas pessoas tinham em comum? Fé simples. Fé como a de uma criança. Fé que acredita que, mesmo sem ver, Deus está agindo. Padre Pio também dizia, quando estiver rezando, imagine que está conversando com a Mãe do Céu. Fale com ela como uma criança fala com sua mãe. E é isso que muitas vezes nos falta, intimidade com Maria. O terço é o caminho para essa intimidade. Ao repetir as Ave-Marias, estamos caminhando lado a lado com ela pelos mistérios da vida de Jesus. Estamos nos tornando íntimos do céu. E aqui, uma recomendação muito especial, ofereça cada terço com uma intenção clara. Diga para si mesmo, esse terço é pela minha saúde. Ou, pelo meu filho. Pela minha paz interior. Dê um propósito à sua oração. Deus escuta com atenção dobrada quando a intenção vem acompanhada de entrega sincera. E mais, escreva seus pedidos em um papel e, ao final do terço, ofereça-os a Deus. Como uma carta espiritual. Esse gesto agrada profundamente ao céu. Agora, um alerta importante. Não use o terço como se fosse um amuleto mágico. Ele é poderoso, sim, mas sua força vem da fé e da oração, não do objeto em si. Usá-lo com fé é uma coisa. Usá-lo apenas como símbolo, sem oração, é superficialidade. E a espiritualidade verdadeira exige profundidade, entrega e perseverança. O terço é arma para quem está disposto a lutar a boa luta da fé. E por falar em luta, saiba disso, cada vez que você reza o terço, você trava uma batalha espiritual. E não está sozinho. A Virgem Maria, os anjos e santos, especialmente São Miguel Arcanjo, se unem a você nessa guerra invisível. O inimigo teme o terço porque ele quebra correntes, desmonta armadilhas, expulsa o mal. É por isso que tantas pessoas desanimam ao tentar rezar. De repente, bate o sono, a mente se distrai, surgem pensamentos aleatórios. Tudo isso são tentações. Mas quanto mais você insiste, mais forte você se torna espiritualmente. Padre Pio dizia que, no mundo espiritual, cada Ave Maria é como uma flecha de luz contra as trevas. E agora imagine, 50 flechas por terço. Quantas trevas você consegue dissipar com apenas uma oração bem feita? Se você sente que sua casa está pesada, se percebe que algo estranho está acontecendo com sua família, pegue seu terço e reze em voz alta, caminhando pelos cômodos. Consagre cada espaço. Diga, essa casa pertence a Deus. Maria, passa na frente. Envia teus anjos. Expulsa todo o mal. Faça isso com fé. Você vai perceber que a atmosfera muda. A paz volta. O ambiente se transforma. E quando for dormir, tenha o hábito de dormir com o terço ao lado da cama ou até mesmo nas mãos. Padre Pio fazia isso. Ele dizia que, muitas vezes, dormia rezando. E que a Mãe do Céu terminava o terço por ele. Que imagem linda! Imagine você adormecendo e a própria Virgem completando sua oração. Isso não é fantasia. Isso é fé. E é real. Se você tem filhos pequenos, ensine-os desde cedo. Mesmo que não entendam tudo, acostume-os com a presença do terço. Deixe um no berço, outro no travesseiro. Crie um ambiente onde a oração faça parte da rotina. Isso protegerá sua família. As sementes da fé, quando plantadas com amor, dão frutos que duram a vida inteira. E se você conhece alguém que está afastado de Deus, não julgue. Não critique. Apenas ore. E ofereça um terço por essa pessoa. Entregue a alma dela nas mãos de Maria. Você não imagina o que uma oração feita com fé pode realizar.
Já houve casos de conversões poderosas, de pessoas que abandonaram o mal, que voltaram a amar a Deus, tudo porque alguém perseverou rezando o terço por elas. Seja essa pessoa. E nunca se esqueça do poder do terço rezado com lágrimas. Padre Pio dizia que as lágrimas são a linguagem que o céu compreende sem palavras. Se você está passando por uma dor profunda, reze chorando. Não esconda suas emoções. Deus recolhe cada lágrima como uma oração preciosa. Elas não caem em vão. O terço não precisa ser perfeito. Sua oração não precisa ser bonita. Ela só precisa ser sincera, verdadeira e constante. Para concluir esse momento tão especial, escute isso com o coração: o terço é o mapa da alma até o coração de Deus. Quem caminha com ele nas mãos, caminha seguro. Quem reza com ele, jamais está sozinho. Quem se consagra a ele, encontra paz, direção, proteção e salvação. Por isso, se você tem um terço, use-o, reze com ele todos os dias. Carregue-o com fé. Se não tem, providencie. E se conhece alguém que precisa de oração, envie esse vídeo. Compartilhe essa luz. Vamos juntos espalhar a devoção ao terço, como fez Padre Pio. Porque essa é a arma dos santos. Essa é a oração dos humildes. Essa é a resposta dos céus para os tempos de trevas. Que a paz de Cristo permaneça no seu coração. Que Maria, Mãe do Rosário, te abrace com ternura. E que, ao final da sua jornada nesta terra, você possa dizer como Padre Pio: amei o terço. E por ele, alcancei o céu. Amém.